glória. Eu costumo querer chamar a atenção. Nós não podemos cair no erro de nos acostumarmos com algumas coisas. E nós temos o hábito de iniciarmos, as nossas palavras à igreja dizendo isso: graça e paz, igreja do avivamento. Mas você tem consciência do que é isso? Ou você fala porque você está acostumado? Eu não estou falando a uma igreja morta. Eu estou falando a uma igreja que por onde passa gera vida. Isso é uma igreja de avivamento. É uma igreja que vai passando e vai deixando um rastro de vida por onde vai. Essa é você. Essa sou eu. Somos a igreja do Senhor. A igreja de um Deus vivo. Sabe, o nosso Deus, Ele está vivo. E ainda que muitas vezes não pareça, Ele está se movendo em nosso favor. Ele é Deus vivo. E Ele tem uma igreja poderosa. Diga assim, está falando de mim. Está falando de mim. Essa igreja poderosa do Senhor tem passado por dias difíceis, tem passado por lutas, porque está inserida em um mundo que eu não sei você, mas eu muitas vezes me apercebo que é um mundo bastante assustador. É um mundo que causa medos. Eu tenho tentado não ser escravizada pelas notícias da mídia digital, notícias de jornais. Mas se você parar um pouquinho para observar, é assustador o mundo em que vivemos hoje. Nosso WhatsApp, volta e meia, chega com notícias. Até o slime. Quem recebeu essa? Os slime, minhas filhas, toda hora. Mãe, compra kit de slime. Aquelas geleca. Lá em casa vivia comprando kit de slime para as meninas. Agora, um dos componentes do slime envenena. Gente, para todo lado que a gente se vira, algo assusta. A violência. Recebi uma notícia no grupo da família do meu esposo. Uma menina lá em Manaus estava desaparecida. 11 anos a menina. Todo mundo enlouquecido à procura da menina. A menina tinha ido para casa de um carinha que ela conheceu pelo Zap. 4 dias na casa do cara. Eu não sei se isso para você é comum. Para mim isso é assustador. Assustador. Nós estamos cercados por doenças. Cada hora que passa, fulano está com dengue. Fulano está no hospital com não sei o quê. Surtos. Epidemias. Medos. E as guerras? Não estou falando só das guerras físicas. Mas e as guerras que acontecem dentro? Tão difíceis, tão assustadoras. Eu e você estamos cercados por medos, por todos os lados. Mas eu amo essa palavrinha na Bíblia. É lindo quando você encontra um mas e uma intervenção divina. Apesar de estarmos em um tempo assustador, em um ambiente de medos, em um ambiente muitas vezes apavorante. Quantas pessoas com síndrome do pânico, com crises de ansiedade, bombardeadas por notícias
que tiram o chão, que tiram a segurança, que tiram a paz. Mas conosco não deve ser assim. Eu queria, antes de entrar na palavra, perguntar para você: o que é que te dá medo? Talvez você se ache um portão. Não, eu não tenho medo, não. Vou te dizer uma coisa que você tem medo. Você tem medo de ser rejeitado. Isso é um medo também. O que é que te causa medo? Muitas coisas podem nos causar medo. Mas há uma palavra escrita para mim e para você. E essa palavra precisa ser incorporada ao nosso dia a dia de tal forma que, sem medos, seja algo muito mais verdadeiro, muito mais poderoso do que um jargão, do que uma frase impactante. Passe a ser parte de você, passe a ser vida em você. O que é que pode te garantir isso? Eu quero que você abra sua Bíblia, se você puder, em Provérbios. Capítulo 1. Versículo 33. Fala bem, se for uma menina, fala na menina que está do lado, se for um menino, no menino, fala assim, ó, pertinho do ouvidinho, assim, ó. Fala assim: presta atenção, porque você vai descobrir um segredo que vai mudar a tua história. Mas quem me der ouvidos viverá seguro e estará tranquilo, sem medo do mal. Qual é o segredo, então, para estarmos nesse mundo, para convivermos com essas circunstâncias, para termos acesso às mídias, para estarmos com o nosso WhatsApp cheio de notícias e permanecer seguro e em paz? A Bíblia diz, não é para qualquer um. Para quem que é viver sem medos? Sem medos não é para qualquer um. Vida sem medos só tem um tipo de pessoa que pode viver assim. E esse está o segredo. Está aqui. A Bíblia diz que para viver sem medo do mal, para viver seguro, é para quem dá ouvidos. Querido, preste atenção. Eu comecei dizendo que nós nos acostumamos muitas vezes com algumas coisas. E a voz de Deus para muitos virou algo comum. Se você quer viver uma vida sem medos, você precisa entender a riqueza que você precisa dar, o valor, a importância, a prioridade que você precisa dar ao ouvir a voz de Deus. É impressionante, como pessoas passam anos na igreja, vindo às reuniões de célula, participando dos cultos aos domingos, participando da rede de mulheres, participando de todas as ministrações, e não mudam. E continuam do mesmo jeito. Há uns 2 domingos, no Dia das Mães, nós tivemos um preletor na nossa igreja e falou algo muito precioso. Algo tão óbvio até, mas tão precioso, apóstola. Ele disse assim: por que é que num mesmo ambiente algumas pessoas entram e saem completamente revolucionadas? Ouviram a mesma palavra,
o mesmo louvor, participaram da mesma celebração. E elas saem parecendo que a vida delas sofreu um impacto fora do comum. Enquanto naquele mesmo ambiente, pessoas entram e saem como se nada tivesse acontecido. Por que acontece isso? A diferença está em que alguns realmente ouviram, realmente entenderam, realmente receberam, realmente consideraram aquilo que estava sendo dito. Aquele que me der ouvidos viverá seguro e estará tranquilo, sem medo do mal. Não é para qualquer um, é para aquele que vai ouvir. E quando a palavra fala ouvir, ele está falando de você receber, de você compreender, internalizar e fazer com que aquilo faça parte de você. Aquilo me transforma a tal ponto que eu não consigo mais ficar sem. Isso é ouvir. Aquele que me der ouvidos é aquele que vai atentar de tal forma para aquilo que está saindo da minha boca que ele não tem condição, mesmo que ele queira, de voltar a ser o que ele era. Porque aquela palavra transformou algo dentro dele. Esse vive sem medos. Esse é conduzido nesse mundo cheio de coisas difíceis, cheio de medos, cheio de coisas assustadoras, mas permanece em paz. Aquele que me dá ouvidos. Sabe, tem um texto na palavra que eu gosto muito. Eu vou abrir para você, se você quiser acompanhar, é 1 Pedro, capítulo 5. Versículo 8. A Bíblia diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quem aqui já conhecia esse versículo? Muito conhecido. Existe um outro texto que diz que o anjo do Senhor está ao redor daqueles que o temem. E ele os livra de todo mal. O anjo do Senhor está juntinho de nós, nos livrando do mal. A palavra diz isso. Mas diz aqui em 1 Pedro que o nosso adversário, ele está ao derredor, buscando quem possa tragar. Se o anjo do Senhor está aqui pertinho, o capeta não pode chegar perto. Não é verdade? Mas, se eu, serva de Deus, tenho o anjo do Senhor pertinho de mim, por que eu ainda caio? Por que eu ainda tenho medo? Por que eu ainda sou travada? Por que eu não avanço? Por que eu não conquisto? Por que eu sou limitada pelo medo que me aprisiona e que não me deixa ir além? Por quê? O segredo está naquilo que você está ouvindo. O que o texto de Pedro diz? Diz que há ao derredor um leão. Uau! 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 Ele está assustando você. Ele vai gritar. Ele vai berrar. Ele não pode te tocar, então ele vai te alcançar pelos seus ouvidos. Você vai dar ouvidos a quem? Essa é a questão. O que vai definir se você é uma mulher desatada, uma mulher sem medos, uma mulher que avança, um homem conquistador, é a quem você está dando ouvidos. Satanás, ele vai gritar. Querida, deixa eu dizer um negócio para você. Hoje, Satanás gritou no meu juízo o dia inteiro. Expondo situações, mostrando circunstâncias.
A voz dele chega aos nossos ouvidos. Mas quem decide quem vai entrar sou eu. E aquilo que eu deixo entrar no meu ouvido vai definir se eu sou uma pessoa sem medos ou se eu vou viver acuada. Meu Deus, não posso. Ai, não, até aqui eu posso, mas aqui já não dá. Ai, e se? E se? Maldito se. Maldito se. Maldito se que tem impedido a igreja de avançar. Satanás gera dúvida, Satanás assusta, Satanás mostra relatórios médicos. Você precisa definir quem é que você vai ouvir. O segredo está em fazer calar todo o resto e ouvir o que Deus diz. E aí você me pergunta, o que é que Deus diz? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Eu quero comentar somente duas coisas sobre o que é que Deus diz acerca do medo. A primeira coisa está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. E ele diz: esse medo não fui eu que te dei. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e sabedoria. Quantos aqui conhecem ao Senhor? Se tem medo te rondando, ajusta a audição, irmão. Ajusta a tua audição, irmã. Porque esse medo não vem de Deus. Ele é muito claro. Eu não dei a você espírito de medo. Ao contrário, o que eu te dei foi poder, foi amor e foi sabedoria. É isso que Deus tem para mim e para você. Quer viver sem medo? Entenda. O medo não vem de Deus. O espírito de medo não nos foi dado pelo Senhor. Ao contrário, Ele diz que Ele nos deu sim poder. Nos deu amor e moderação, sensatez, bom senso, sabedoria. Essa é a igreja do avivamento. Não é uma igreja que fica preocupada diante da primeira boa noite do William Bonner. É uma igreja que entende. O medo não vai fazer parte da minha vida, porque o que Deus derramou sobre mim foi poder, foi amor e foi moderação, foi sabedoria. É isso que Deus deu a mim e é assim que eu vou viver. Então quando uau, o leão rugir, você vai dizer: sai, cala-te, porque você entende que você tem poder para fazê-lo calar. O Espírito que Deus derramou sobre nós é um Espírito de poder, de amor e de sabedoria. E eu vejo isso de maneira muito clara na vida de Abigail. Eu quero que você abra a palavra em 1 Samuel, capítulo 25. Queridos, vocês me perdoem, eu estou sendo curada, já fui curada, estou manifestando a cura, já recebi e está em manifestação de uma sinusite braba que eu peguei de sábado para cá, depois da conferência. Então vocês me perdoem. 1 Samuel, capítulo 25. A partir do versículo 2, a Bíblia diz assim: havia um homem em Maom que tinha propriedades no Carmelo. Esse homem era muito rico, pois tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo. Esse homem se chamava Nabal, e o nome da sua mulher era Abigail. A mulher era sensata e bonita, porém o homem era grosseiro e mau. Ele era da família de Calebe. Davi ficou sabendo no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, e enviou-lhe 10 rapazes, dizendo: subi ao Carmelo, ide a Nabal e o cumprimentai em meu nome. Assim lhe direis: paz seja contigo e com tua família e com tudo que tens. Fiquei sabendo que tens tosqueadores.
Os teus pastores estiveram conosco, nada lhes fizemos de mal, e eles não sentiram falta de nada em todo o tempo que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus servos, e eles te dirão: que os meus servos sejam bem recebidos, porque viemos em dia festivo. Dá a teus servos e a Davi, teu filho, aquilo que puderes. Os servos de Davi foram a Nabal e falaram todas as palavras em nome de Davi e se calaram. E Nabal respondeu aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Hoje em dia há muitos servos que fogem do seu senhor. Tomaria eu o meu pão e minha água e a carne do animal que abati para os meus tosqueadores e os daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os servos de Davi voltaram e contaram-lhe todas essas palavras. Então Davi disse aos homens que o seguiam: ponha cada um a espada na cintura. E assim eles fizeram, e Davi também pôs a sua. Cerca de 400 homens foram com Davi e 200 ficaram com a bagagem. Mas um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: Davi enviou mensageiros do deserto com cumprimentos ao nosso senhor, e ele os destratou. Entretanto, aqueles homens têm sido muito bons para conosco. Nunca fomos maltratados por eles, e nada nos desapareceu em todo o tempo em que convivemos com eles, quando estávamos no campo. Eles nos serviam de proteção ao redor, tanto de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, cuidando das ovelhas. Pensa agora e vê o que podes fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua família. E ele é tão genioso que não há quem o possa convencer. Então Abigail se apressou e pegou 200 pães, 2 recipientes de couro, cheios de vinho, 5 ovelhas assadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos secos, e os pôs sobre os jumentos, e disse aos seus servos: ide à frente, eu vos seguirei logo atrás. Porém, não disse nada ao seu marido Nabal. Quando ela ia descendo pela encosta do monte, montada num jumento, Davi e seus homens vinham na direção oposta, e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou ter guardado todos os seus bens no deserto, para que nada se perdesse de tudo quanto lhe pertencia. Ele me devolveu o bem com o mal. Assim, Deus castigue Davi severamente, se eu deixar vivo até o amanhecer um só homem de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, ela desceu do jumento, rapidamente se prostrou com o rosto em terra diante de Davi, e prostrada a seus pés lhe disse: ah, Senhor meu, caia sobre mim a culpa. Deixa a tua serva falar aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, eu lhe imploro que não faças caso desse homem genioso, Nabal, porque ele é como o seu nome. Nabal é o seu nome, e ele é insensato. Mas eu, tua serva, não vi os servos que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, tão certo como vive o Senhor, e tão certo como tu vives, foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com a tua própria... Que os teus inimigos e os que procuram prejudicar o meu senhor sejam como Nabal. Aceita agora este presente que tua serva trouxe ao meu senhor. Seja ele dado aos servos que acompanham o meu senhor. Perdoa o erro da tua serva, porque certamente o Senhor estabelecerá uma casa real firme a meu Senhor, pois meu Senhor luta nas guerras do Senhor, e nenhum mal se achará em ti em toda a tua vida. Se alguém se levantar para te perseguir e para te matar, a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus, mas ele lançará para longe a vida dos teus inimigos como se atira com uma funda. Quando o Senhor tiver feito para com o meu Senhor, conforme todo o bem que ele já te tem dito de ti, e te houver estabelecido por príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não terás no coração essa tristeza, nem esse remorso de teres derramado sangue sem causa, ou de haver se vingado o meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem ao meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito seja o teu conselho, e bendita sejas tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me com minhas próprias mãos. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de te fazer mal, que se não tivesses te apressado e vindo ao meu encontro, ninguém que fosse de Nabal teria sobrevivido pela manhã, nem mesmo mais jovem. Então Davi aceitou da mão dela o que lhe havia trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa, vê que te atendi e aceitei o teu pedido. Quando Abigail voltou para Nabal, ele fazia um banquete em sua casa, como banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre, pois ele estava muito embriagado. Desculpem.
Por isso, ela não lhe contou nada daquilo, nem pouco, nem muito, até o amanhecer. Sucedeu que pela manhã, quando Nabal já não estava mais sob o efeito do vinho, sua mulher lhe contou essas coisas, e ele teve um ataque do coração e ficou paralisado como uma pedra. Passados uns 10 dias, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse: Bendito seja o Senhor, que me vingou da afronta de Nabal e impediu que o seu servo fizesse algum mal, punindo Nabal por causa da sua maldade. Depois, Davi enviou mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Os servos de Davi foram a Abigail no Carmelo e lhe disseram: Davi nos mandou buscar-te para que sejas sua mulher. Ela se levantou, se inclinou com o rosto em terra e disse: A tua serva servirá de criada para lavar os pés dos servos do meu senhor. Então Abigail se apressou e, levantando-se, montou num jumento. E, levando as 5 moças que a serviam, seguia os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Antes de continuar, eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu queria orar com você. Pai, essa história foi colocada na tua palavra, porque tem ensinamentos para nós. Eu quero te pedir em nome de Jesus que tu fales conosco. Continua ministrando o maná do céu no nosso coração. Nos fortaleça nessa noite e nos instrua segundo o teu querer. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um texto longo. As minhas meninas falam sempre: você adora ler textos longos. Mas não tinha como falar sobre a história de Abigail sem que você entendesse todo o contexto. Eu quero dizer para você que desse texto inteiro, eu preciso destacar um versículo que é a que fez toda a diferença. Eu queria que você tentasse visualizar a situação. Pense na confusão. Primeiro, uma mulher que vive com um homem que é tolo, que não tem senso, que não tem respeito, é considerado, como o seu nome diz, um insensato. E, por causa da sua insensatez, ele comete um distrato tão feio para com Davi. A sentença é imediata e Davi declara que não vai deixar que ninguém viva. Davi tinha um exército poderoso, os valentes de Davi, temidos. E aquele povo se dirige em velocidade para dizimar aquela casa. Como é que você, mulher, ia se sentir? Sabendo que vem um exército para acabar com você, com sua família inteira. Destruir, não ficar nada. Qual seria a sua reação? Eu não vou dizer para você que ia ser diferente da minha, não. Porque a minha ia ser vontade de sair correndo, desaparecer dali. Abigail não agiu assim. Surpreendentemente, Abigail me pareceu muito mais corajosa do que aquele servo que veio falar com ela. Que estava tremendo nas bases. Dizendo assim: pelo amor de Deus, faz alguma coisa. E ela bola toda uma estratégia de pronto. Rápido. Ela não demora. Ela já... é isso, e vamos lá, você vai na frente, eu vou atrás e vai ser assim. E ela age. Por quê? O que é que fez ela agir sem medo? Eu vou dizer para você o que foi. Olha o que é que está escrito no versículo 30. Ela diz a Davi: quando Deus tiver feito para com o Senhor, para com você, Davi, conforme todo o bem que Ele já te tem dito, e te estabelecer como príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não terás no coração essa tristeza, nem esse remorso de teres derramado sangue sem causa, ou de haver se vingado o meu Senhor a si mesmo. O que é que ele está dizendo aqui? Ela está dizendo:
Eu sei o que Deus tem dito a teu respeito. Eu ouvi, Davi, o que é que Deus falou a teu respeito. E eu dei atenção àquilo que Deus falou a teu respeito. E por causa daquilo que Deus falou a teu respeito, movida por aquilo que eu sei que Deus falou, ela não se guiou pela notícia do camarada que vai morrer todo mundo. Não, peraí. Mas eu sei, eu ouvi. Deus vai levantar Davi como rei. E com base nessa fala de Deus, ela se move. Você está entendendo que o que move você a ter uma atitude de coragem, de avançar, de conquistar, não são circunstâncias, mas aquilo que Deus diz, aquilo que sai da boca de Deus, é que arranca de você o espírito de medo e dá a você, sabe o quê? Poder, amor, sabedoria. Está impregnado nesse texto. Poder para quê? Como é que eu sei que sobre Abigail, por causa daquele conhecimento, por causa do que ela ouviu a respeito do que Deus tinha dito acerca de Davi, por causa daquela fé que ela colocou, Davi vai ser levantado rei sobre Israel. Ela acreditou naquilo que havia sido dito por Deus. E ela foi revestida não do medo, mas de poder, de amor e de sabedoria. Poder para quê? Primeira coisa, para não se abater. Querida, quando você escuta a voz de Deus, querido, quando você ouve Deus falar, as circunstâncias perdem o peso. As circunstâncias perdem o valor. Aquilo que está diante dos seus olhos fica sem sentido, porque aquilo que você ouve de Deus derrama em você um poder que você enfrenta o que for. E ela, ao contrário daquele homem, não se deixa abater. Ela escuta e ela diz, não, peraí. Eu não vou ficar aqui prostrada, desesperada, cair no chão. Me lasquei! Você não escuta ela dizendo, partiu-me em bandas, como diz Paulinho, né? Paulinho diz assim, não fala lasquei não, fala partiu-se em bandas, fica mais elegante. Ela não falou, me parti em bandas! Não. Ela não se abateu, porque ela ouviu dizer que havia uma promessa sobre a vida de Davi. E ela ia se mover por causa daquela promessa. E ela faz algo além de apenas não se abater. Porque às vezes a gente até consegue não se abater tanto. Mas a gente não se abate, mas também não faz muita coisa. E a Bíblia diz que o poder que foi derramado sobre aquela mulher foi bem além de apenas não se abater. Ela agiu. Ela se moveu. Ela tomou atitudes para enfrentar aquela situação. A grande chave na mão de Satanás é que quando ele consegue lançar medo em você, ele tranca. E ele deixa você, paralisado. Quando eu falei do medo da rejeição, é porque isso é uma das coisas que mais tem amarrado a igreja do Senhor. Nós deixamos de falar da palavra porque a gente pensa que aquela pessoa pode achar o quê da gente? É o crentinho. Então a gente não quer ser rejeitada e a gente não resolve relacionamentos conturbados porque a gente tem medo de ser rejeitado. Satanás, ele lança o medo e ele tranca você ali. E ele limita você e ele aprisiona você. Mas quando nós damos ouvidos ao que Deus diz, as cadeias se rompem e eu vivo em liberdade para agir, para me mover, para se posicionar. Uma coisa linda que a Abigail faz, ela adota uma posição completamente diferente da posição tola de Nabal. O texto diz que ela se derrama em humildade diante de Davi.
Sabe, tem muita gente por aí dentro da igreja vivendo uma vida de orgulho, desconhecendo que a humildade é um aspecto da santidade de Deus revelado em nós. Você e eu precisamos entender que o medo não faz parte de nós, mas que nós temos o poder de sermos humildes. E essa humildade de Abigail deu a ela um poder de transformar aquele ambiente. Deus não te deu espírito de medo, Ele te deu espírito de poder. Mudar ambientes. Você nasceu para isso. Fala isso para quem está do seu lado. Fala assim: ei, você nasceu para mudar ambientes. Você tem poder para isso. Você tem poder para isso. Uma outra coisa que você vê muito claramente na vida de Abigail é que, além de poder, havia amor ali. Aquele marido dela era um miserável. Vou dizer um negócio para você: se eu fosse casada com um Nabal daquele, eu ia dizer: vem mesmo, Davi, destroça esse miserável, que eu não aguento mais esse bebum. Pelo amor de Deus, aleluia! Foi Deus que mandou mesmo. Mas ela se move em misericórdia. Ela se move em misericórdia. E ela assume uma culpa que nem era dela. Ela diz: Davi, fui eu que não vi. Perdoa, não leve em conta não. O nome dele, ele é tolo e ele é tolo mesmo. Eu é que tinha que ter visto. Me perdoa, me perdoa. Deus te deu capacidade de viver em humildade, em misericórdia, em amor. Não acuada, não com medo, mas exercitando o que realmente é uma igreja de avivamento. Isso é uma igreja de avivamento. É uma igreja que muda circunstâncias. Querida, preste atenção se eu não estou falando de uma igreja de avivamento aqui. Qual era a sentença? Morte. O que a Abigail promoveu? Redenção, perdão, vida. Sou eu e você, igreja do avivamento. Tem condição de fazer isso com medo? É com poder, com amor e com sabedoria. Meu Deus do céu, dá vontade de agarrar essa mulher para ela entrar em mim, para eu virar sábia desse jeito. Que sabedoria! Porque ela ouviu o que Deus disse, apóstolo. Oh, meu Deus, ouvir a voz de Deus faz toda a diferença, meu irmão. Pare de ouvir os bramidos do leão, do falso leão que está ao teu redor. Ouça o que Deus diz a teu respeito. E Ele diz: eu não te dei espírito de medo, mas eu te dei poder, eu te dei amor, eu te dei sabedoria. Querido, pense na sabedoria dessa mulher. Ela chega diante de Davi e ela começa a dizer o que Deus diz. Ela começa a dizer: olha, Davi, você vai ser levantado como rei. E quando você for levantado como rei, você não vai precisar se culpar por ter feito uma chacina dessa, Davi. Deus, Ele vai promover você, Davi. Olha que coisa linda. Uma pessoa com medo faz isso? Faz não. Mas você não tem medo. Porque você não recebeu o espírito de medo. Porque o espírito de medo não foi Deus que te deu. Você tem poder, tem ousadia, tem amor, tem sabedoria. Esses dias, Deus me fez enxergar um versículo. Volta e meia isso acontece comigo. Não sei se acontece com vocês, apóstolo. Mas parece que de repente eu estou lendo e aí as letras fazem assim. E ficam assim, ó, na sua frente. Parece que você nunca viu aquele versículo na vida. Vou te mostrar um recém-nascido para mim. Eclesiastes, capítulo 8. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você está com medo, quando o medo domina você, você não consegue pensar direito.
Já prestou atenção nisso? Você não consegue, você fica confuso. Você não consegue perceber as coisas. Você fica sem saber o que fazer. Olha o que esse versículo diz. Eclesiastes capítulo 8, versículo 5, diz assim: quem obedece às suas determinações não sofrerá nenhum mal, e o coração do sábio discernirá quando e como agir. Em uma outra versão diz assim: aquele que é sábio, aquele que tem sabedoria, discerne tempo e modo. Tempo e modo. Tempo e modo. O medo rouba isso de você. Você fica sem habilidade, você até às vezes tenta fazer a coisa certa, mas no tempo errado. Ou às vezes você mete os pés pelas mãos e faz tudo errado na hora errada. Não combina com você, igreja do avivamento, porque isso é característica de quem vive dominado pelo medo. Mas você não tem o espírito de medo, você tem poder, amor e sabedoria. E aquele que tem sabedoria discerne tempo e modo. Você percebe e você vê o texto de Davi dizendo: olha, se você não vem ligeiro, foi Deus que te mandou, Abigail. Porque se você não vem rápido, eu teria feito isso. Uma pessoa com medo não sabe discernir tempos. Uma pessoa com medo não sabe discernir a maneira de agir. Mas você é sem medos, porque você tem sobre você poder. Você tem sobre você a sabedoria de Deus. Você tem sobre você o amor que Deus derramou para se mover no tempo certo, na hora certa. Eu falei que eu ia dizer duas coisas que Deus diz acerca do medo. A primeira coisa é o que eu acabei de falar. Não foi Deus que te deu esse medo. O que Deus te deu não foi espírito de medo. O que Deus te deu foi poder, amor e sabedoria. A segunda coisa que Deus diz, e com isso eu vou encerrar. A segunda coisa que Deus diz acerca do medo é: desconsidere-o. A palavra de Deus está cheia da seguinte expressão: não temas, não temas, não temas, não tenha medo. A ordem de Deus acerca do medo, as palavras de Deus acerca do medo é: eu não dei isso para você. E a segunda coisa: desconsidere esse medo. Não tenha medo. Eu quero encerrar dizendo para você que há algum tempo atrás Deus me disse algo tão bobinho, tão do nosso dia a dia, mas que mudou a minha história em relação a essa questão de desconsiderar o medo. Josué capítulo 1, versículo 9, diz o quê? Que é para não ter medo. Josué, numa situação completamente adversa, seu mentor, seu mestre havia morrido. E meus irmãos, eu vou dizer um negócio para você. Lidar com a igreja não é fácil, porque gente é complicado. O povinho complicado chama-se ser humaninho. Difícil. Tem de tudo quanto é jeito. E Moisés passou perrengue. E eu fico imaginando Josué acompanhando Moisés durante todo aquele tempo. Josué era um guerreiro. Ele não era aquela mansidão que Moisés era. Aí Moisés morre. Quem é que vai herdar aquele povinho bom? Além de ter perdido o mentor, o mestre, o líder, aquele que era o conselheiro, aquele que era responsável no fim das contas pelas decisões finais, aquele que detinha o poder de controlar tudo, além de perder, da falta do amigo, ainda ia herdar aquela bênção daquele povo.
Será que ele estava com medo? Estava. E aí, Deus disse para ele, várias vezes nesse texto, não te ordenei isso? Esforça-te e seja corajoso. Não tenha medo, nem te assustes, porque o Senhor, teu Deus, está contigo, por onde quer que andares. A segunda coisa que Deus diz é que eu não tenho que ter medo. Mas ele não diz simplesmente isso, apóstola. Ele diz o porquê. Há uma razão porque o medo deve ser desconsiderado. E é aqui que eu quero contar para você o que é que Deus falou para mim. Eu não sei quantos já passaram por isso. Mas quando eu estudava, acontecia de volta e meia o professor dizer, amanhã tem prova. E aí você se descabelava. Porque o tempo para estudar era pouco. E você ficava naquele desespero, literalmente com medo. E aí, chega a hora da prova. E você entra na sala de aula. E aí o professor diz algo sobrenatural. Ele diz assim, escolha alguém, porque a prova é em dupla. Deixa eu te contar uma coisa. A tua prova sempre é em dupla. A palavra de Deus para você é, não tenha medo. Eu sou contigo. Eu sou contigo. A prova é em dupla. A prova é em dupla. Você não está sozinho. Ele é o teu ajudador. Você não precisa ter medo, porque Ele é por você. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Você não está sozinho. Isso aqui é uma realidade, porque nós não estamos sós. O que é que Deus diz, querido? O leão vai bramir e vai gritar e vai te mostrar circunstâncias assustadoras. Mas você vai lembrar, Ele não me deu espírito de medo. Ele me deu poder. Ele me deu amor. Ele me deu sabedoria. E mais que isso, você vai lembrar o que Ele diz quando Ele fala, a prova é em dupla. Você não precisa ter medo. Eu estou sentado aqui. E nós vamos fazer isso juntos. Fique de pé no seu lugar.